Fala você que se liga com a gente aqui no Extracampo, chegando para fazer análise pós-jogo deste Bósnia e Canadá, Canadá e Bósnia 1-1, jogo que aconteceu na tarde desta sexta-feira, segundo dia de Copa do Mundo 2026. Bola rolou lá em Toronto, no BMO Field, primeira vez que acontece um jogo de Copa do Mundo no Canadá, o Canadá sendo a seleção da casa, que conquistou também seu primeiro pontinho na história das Copas. Jogando contra um time da Bósnia que, bom, era de se esperar que desse um pouquinho de trabalho, mas vou dizer, o jogo até que foi legal, viu? Aliás, como um todo, os jogos que aconteceram, né, no primeiro dia de Copa e hoje, não foram jogos brilhantemente técnicos, né? Aliás, longe disso, mas os três foram bem divertidos, bem legais de ver. A atmosfera da Copa até aqui tá muito gostosa. Bom, pra gente falar um pouquinho desse jogo, antes da bola rolar, a expectativa que a gente tinha, claro, era de uma Bósnia que fosse fazer algo muito semelhante ao que a Tchequia fez contra a seleção da Coreia do Sul, que foi ser muito atacante nas bolas aéreas e levar perigo nas bolas aéreas de forma constante, como realmente aconteceu. Não à toa a Tchequia, quando marcou contra a Coreia do Sul na quinta-feira à noite, foi dessa maneira. E hoje foi também igual. A escalação da Bósnia hoje não tinha seus dois principais atacantes. O Tabakovic, que foi muito importante na eliminação lá da Euro, na verdade, das eliminatórias da Euro, né? Já na fase de repescagem contra a Itália, e o Dzeko, esse não preciso nem falar, o Dzeko que é um atacante já quase 2 décadas servindo a seleção da Bósnia, e aliás tem uma estatística muito bacana dele que marcou em todas as temporadas que disputou jogos com a sua seleção, desde que iniciou a sua caminhada para a seleção da Bósnia, isso já faz aí quase que seus 18 anos. Mas para falar do jogo de hoje, não tinha o Dzeko e não tinha o Tabakovic, enquanto o time do Canadá não tinha o Davis. E eu digo Davis porque é o principal nome dessa seleção. O Alphonso Davies é o nome de maior velocidade, maior poderio técnico, e a ausência dele, claro, mexe muita coisa. Com isso, o técnico, o Marshall, ele decidiu colocar uma espécie de 4-4-2 e a gente viu um time que até que me agradou um pouco. Claro, muitos erros ali de passe, tomadas de decisão, mas é um time muito enérgico, um time que acelera muito, um time que corre bastante em campo. E a gente viu isso hoje em campo com o Canadá. Uma escalação inicial que teve o Crépeau, o goleiro canadense, que acabou substituindo inclusive, né, como a gente esperava, o Sinclair, que foi o melhor goleiro da MLS. Então o Crépeau foi uma novidade no gol do Canadá. Um ataque que teve ali o Olasiri e também o David, o Jonathan David, dos principais nomes ofensivos dessa seleção, mas que para mim teve o Koné, o número 8, como principal destaque técnico, ele que girou o jogo o tempo todo. Koné mostrou ser um jogador polivalente, segundo volante de muita qualidade, participou também da jogada do gol, então gostei bastante dele. Mas no início do jogo, a Bósnia se mostrou ser um pouquinho ali futebol americano, né? Tentar avançar pouco a pouco no campo, avançando ali jardas após jardas, né, metros após metros, até ficar num ponto do gramado onde ela sabia que poderia jogar a bola na área e tentar alguma coisa pelo alto. Não é à toa, o time da Bósnia ele tem 1,86 m de média de altura, então é um time muito alto, como a Tchequia como a Noruega também como a Suécia também então são seleções que vão ficar marcadas por isso, mas especialmente Bósnia e Tchequia, são seleções que não abusam de velocidade, mas muito de bolas aéreas, é um time muito físico. Nisso, a seleção acaba abrindo o placar com o gol do Lukic, que é inclusive quem substituiu o Dzeko, né? O Lukic aproveitou um cruzamento que veio do lado direito do campo, na cobrança de escanteio na primeira trave. Acho até que a defesa do Canadá acabou falhando, o goleirão também ficou um pouco sem reação. E aí depois disso o Canadá acordou um pouco mais pro jogo. Em primeiro tempo, apesar de ter ficado sem tantas emoções, voltou pro segundo muito diferente, totalmente enérgico, criando jogadas. Teve um jogador tirando a bola em cima da linha, o Kolasinac fez um bom jogo, aquele mesmo ex-Arsenal, muito tempo no futebol inglês, o Kolasinac, Olympique de Marselha também, acabou fazendo um bom jogo defensivamente. Depois, o Muharemovic foi um destaque da defesa, eu gostei bastante dele, inclusive, jogador que demonstrou ser muito forte fisicamente, mas acertando muitos tempos de bola. E já na reta final a gente viu jogos de muitos erros, mas no lance do gol do Canadá, e é um gol que vinha sendo trabalhado já desde o início do segundo tempo, é uma bola que vinha tocar do lado esquerdo, onde a gente via primeiro o jogador, aliás o Cornelius não, né? Primeiro ali o jogador número 11, que é o Mila, ele fazendo jogadas o tempo todo, avançando, verticalizando o jogo pela ponta esquerda, fazendo 1 contra 1, tentando fazer ali tabelas tanto com o Koné, que já disse que foi destaque do jogo na minha sincera opinião, quanto também o Olasiri, que para mim é um jogador que vai mostrar ainda bons momentos nessa Copa do Mundo com a seleção do Canadá. E aí vem um cruzamento que vem para trás que acabou culminando no que foi o gol de empate
do time canadense, e depois dali realmente o jogo ficou um pouco perdido, os dois times se lançaram muito para o ataque, o jogo ficou muito legal, o Canadá ainda um pouco melhor, mas já sem produzir tanto assim, né? Muitos erros de passe, muitos erros de condução de jogadas, de conclusão de jogadas. Os dois times precisam melhorar na parte da velocidade. O Canadá na calma, porque o time tem velocidade, tem aceleração, mas às vezes corre mais do que a própria bola nas situações em que ataca. Enquanto a Bósnia precisa realmente impor essa velocidade, porque o time é físico, mas não é por isso que não tem a capacidade de correr, porque tem, e tem um bom meio campo para isso também. Claro, não é aquele meio campo que vai ser como foi em 2014, que tinha o Pjanic, por exemplo, que era um jogador que circulava muito bem aqui, desde Juventus, desde Roma. Hoje já não tem mais esse cara. Os nomes do meio campo hoje são Basic, que é um cara de bola parada muito forte, e o meia dúzia, que é o Tahirovic também. E esses dois têm maior capacidade sim de tentar acelerar um pouco mais o jogo, de não cadenciar tanto, como acabou acontecendo. Os dois times, portanto, nessa primeira rodada vão terminar com um pontinho. Para o Canadá, muito bacana, a torcida do Canadá comemorou muito, porque o primeiro ponto do Canadá em Copas do Mundo, né? O time nunca tinha conquistado um pontinho em Copas. Para a Bósnia, eu acho até que era um pouco do que se esperava, né? Um empate contra a seleção canadense. Suíça, para mim, continua sendo a seleção principal desse grupo, vai jogar amanhã contra a seleção do Catar 4 da tarde. Acho que a Suíça ainda é franca favorita, deve liderar esse grupo. O Catar, para mim, vai ser o patinho feio, então a segunda vaga ficaria mesmo com Bósnia ou com o Canadá. O fato desses dois times terem empatado deixa o grupo em aberto. Acredito que no jogo entre Canadá e Catar é a partida que vai ser definido muita coisa. Eu falo porque acho que Suíça e Bósnia vai ser um jogo muito truncado, então vamos ver se, de acordo com o que joga o Canadá hoje, se consegue furar a defesa do Catar, porque da maneira como o jogo hoje conseguiria fazer isso, e a Bósnia talvez com um pouco mais de dificuldade. Então meu palpite seria, nesse momento, eu estou apenas analisando esse jogo, que a Suíça liderasse, se tudo for de acordo com o que se imagina amanhã, né? A Suíça vence o Catar, a Suíça vai liderar esse grupo, com o Canadá em segundo, a Bósnia em terceiro. Não desgostei não do jogo não, acho que foi a partida, apesar de não ter sido brilhante tecnicamente, demonstrou sim situações de boa lateralidade, e quando os times colocaram a bola dentro da área, conseguiram até criar algumas situações, mesmo aqui, hora ou outra, um pouco atabalhoadas. O jogo foi bacana, a Copa do Mundo está só começando, ainda tem aí mais de uma centena de jogos para a gente poder acompanhar, inclusive agora à noite. Continue com a gente nesse campo, desejando aqui um forte abraço, uma ótima noite, tamo junto, valeu!